O Velho Testamento. José do Egito. Versão brasileira, Vox Mundi. Faraó, senhor, o senhor está bem? Ô Faraó? Eu quero que mande buscar sábios e mágicos. O senhor quer sábios e mágicos, certo? Mordomo. Tente não esquecer. Me esqueceram o quê? Os sábios e os músicos. Não são músicos, mágicos. Sem dúvida. A mensagem dos gravetos é clara. O que eles dizem? O senhor vai morrer. O quê? Quando? Sobre isso, os gravetos não são claros. Pode demorar 70 anos, ou pode demorar 60. Ou pode ser daqui 1 hora. Feito com os ossos de um leão para afastar os espíritos do mal. E não só de leão, de chacal para lhe dar a proteção dos deuses. O Deus dos sonhos. O Deus dos sonhos. Não. Este aqui é o Deus do riso. E este aqui é o Deus da lua. Até agora nada de Deus dos sonhos. Eu sei que está por aqui, majestade. O Deus dos sonhos. Onde está o Deus dos sonhos, hein? Já chega! Fora! Fora! Será que não há ninguém no Egito que possa interpretar sonhos? Aquilo foi mais do que um sonho. Eu sei. Acabei de me lembrar. Eu sei de alguém que pode interpretar seu sonho, majestade. Há 2 anos mandei meu mordomo para a prisão. Ele disse que enquanto estava lá, um homem interpretou os sonhos dele.
Está falando de José, Majestade. Como é possível que um criminoso tenha um dom como esse? Mas ele não é um criminoso. Ele trabalha comigo como meu assistente. Ele me auxilia na prisão. Não é um criminoso, mas encontra-se atrás das grades. De onde ele é? De Canaã. Ele é um hebreu, senhor. Um hebreu? Aqui, no Egito? Ele foi trazido para cá como escravo. Um escravo hebreu. Além de tudo, o criminoso vai interpretar os meus sonhos. Retire-se. Às suas ordens. Mas permita-me dizer-lhe, eu nunca conheci um homem com tanta capacidade. Desta vez eu vou ceder. Fale. José era o filho preferido de seu pai. Como prova de seu amor, o pai deu-lhe uma túnica de várias cores. E isso foi motivo de muita ira entre seus irmãos mais velhos. Mas, mais que tudo, seus irmãos o odiavam por causa de seus sonhos que, ingenuamente, ele lhes contava. Todos nos encontrávamos lá e estávamos atando feixes de trigo. De repente, o meu feixe se ergueu e os outros ficaram em volta, prostrando-se, diante do meu. O que está dizendo? Que você reinará sobre nós? Que você, nosso irmão mais novo, será nosso líder? Jamais. Preciso trabalhar. Logo, entretanto, os sonhos de José começaram a se realizar. Seu pai deu-lhe a responsabilidade de supervisionar os irmãos mais velhos e verificar se o trabalho deles era bom. Vamos matá-lo e acabar logo com isso. Sim, nós podemos jogar o corpo dele nesse poço e depois dizer ao nosso pai que ele foi devorado por uma fera. Não podemos matá-lo agora, mas podemos atirá-lo dentro deste poço. Silêncio, aí vem ele. Olá, tudo bem, irmãos? Agora! Mais tarde, naquele mesmo dia, após comerem e discutirem o que fazer, eles viram uma caravana de ismaelitas que se aproximava. Querendo se livrar dele, mas sem coragem para matá-lo, os irmãos de José o venderam aos ismaelitas, que o trouxeram para cá, para o Egito, como escravo. Venham ver! Escravo para vender! Um escravo hebreu! Volte para cá! Ei, quanto quer pelo escravo? Quanto quer? Felizmente, ele foi vendido a um homem bom, Potifar, o capitão da guarda. Olhe pra mim, um servo, um escravo. Pelo ouro somos todos comprados. Essas mãos que levantam e trabalham, esses pés vão aonde são mandados. Olhe pra mim, obedeço e me curvo.
posso estar dentro dessa prisão, mas não é o que eu sou aqui dentro, o que eu sinto em meu coração. Logo, Putifar começou a reconhecer o valor de seu escravo hebreu. Precisamos de trigo, senhor. Quanto eu posso pagar? Eu não sei. O que você achar que é justo? Eu vou precisar de dinheiro. Pegue o quanto precisar. Putifar, você está confiando demais neste hebreu. Bobagem. A administração da casa nunca foi tão tranquila. O faraó me aguarda. Contrate mais homens para os estábulos, José. Vamos pagar a eles mais do que você sugeriu. Por que esse hebreu está preso se ele é tão bom? Por causa da esposa de Putifar. Está dizendo que... Isso é o que Putifar quer que se acredite. Mas, na verdade, a história é bem diferente. José, fica tudo tão quieto quando Putifar não está. Tem razão, senhora. Se não fosse você, eu morreria de tédio. Mas você também é tão quieto. Não consigo lhe arrancar mais do que 3 palavras por vez. Bom, já terminei o que tinha para fazer. Oh, fique e... Fale comigo, José. Me desculpe, senhora. Eu deixo você nervoso? Senhora. Beije-me, José. Desculpe, eu já disse para a senhora. Aonde você está indo? Eu tenho muitas coisas para fazer. Você pode dirigir esta casa, mas ainda é meu servo, José. Eu posso mandar puni-lo. Então faça isso. Por favor, me deixe, senhora. Isso é um pecado contra o seu marido e contra Deus. Eu ordeno que você fique aqui. José! José! O que foi, senhora? O que aconteceu? Eu fui atacada. Atacada? Por quem? Quem fez isso? José. Foi o José. José? Oh, não pode ser. Eu tenho certeza de que foi ele. Veja, esta túnica não é dele. Você é muito falso, José. Putifar. Fingia-se de anjo, esperando o momento para me enganar. Putifar. Eu deveria mandar enforcá-lo. Eu sou inocente. Nem meu inimigo era mais culpado. Deve ficar a pão e água. E pode chicoteá-lo se desobedecer. Eu serei libertado, Putifar. Por você ou por Deus. José lhe contou essa história para ganhar seus favores. Ele enganou você do jeito que enganou Putifar. Putifar foi enganado, mas não por José. Cuidado com o que diz. Ele é um homem honesto, faraó. Por que você defende tanto esse José? O que ele lhe prometeu em troca? José é meu amigo. Eu nunca conheci um homem como José. Depois de algumas semanas, eu percebi que ele sabia muito mais sobre dirigir uma prisão do que eu. Quando ele fala, pode-se sentir a força de suas palavras, como se Deus mesmo houvesse falado.
Ele dispensava ao mais humilde dos prisioneiros o mesmo respeito que dispensava a mim, ou mesmo a Putifar. Já se passaram 10 anos desde a última vez que ele viu a família dele. E nenhuma vez eu o ouvi blasfemar contra Deus, embora seu coração esteja ferido. O Senhor me pergunta por que eu o defendo tanto? Eu gostaria que todos conhecessem um homem como José. Realmente, esse José parece admirável. E você disse que ele interpretou o seu sonho? Oh, ele interpretou o meu sonho num instantinho. E essa interpretação se realizou? Ou você não se lembra? Oh, Faraó, e acha que eu esqueceria? Sem nenhuma dúvida. Olhe, aconteceu deste jeito. O Senhor se enfureceu contra mim e o padeiro e nos atirou na prisão. A vida na prisão não é tão ruim. Oh, Aqui, pelo menos, não é. Por que estão tristes? sabe, é que ontem à noite nós dois tivemos sonhos muito estranhos. Eu duvido que alguém nessa maldita prisão possa interpretar sonhos. A interpretação é um dom de Deus. Contem os sonhos. Quer dizer que você... Eu duvido disso. Eu demorei um pouco para me lembrar de tudo, mas contei meu sonho para o José e ele disse que em 3 dias eu seria libertado e que Vossa Majestade Faraó me restituiria o meu cargo de mordomo. Ora, o padeiro, vendo que o meu sonho era bom, quis que José interpretasse o dele também. Muito bem, então interprete. Em 3 dias, você também sairá desta prisão. Eu sabia que não me pegariam. E será enforcado. Se Vossa Majestade se recorda, foi exatamente isso que aconteceu. 3 dias depois, eles foram libertados. Eu reassumi meu posto. E o padeiro eu enforquei. Traga-me o prisioneiro José. Se a interpretação for correta, poderei ir para casa? Eu não sei. Mas alguma coisa boa irá acontecer. José, o que está esperando? Eu tenho medo de acreditar que verei de novo o rosto de meu pai. O segundo parecia-se com o primeiro. Só que dessa vez, espigas de milho secas e murchas devoraram as 7 boas. O que significa isso? Diga. Fale, hebreu. Qual é a sua interpretação? Peço-lhe que me perdoe, Majestade. Mas eu não tenho nenhuma interpretação. Não tem? Nenhuma? Hebreu. Não tenho, mas o Deus vivo tem. E ele dará ao faraó uma resposta favorável, se o faraó estiver pronto para recebê-la. Não são 2 sonhos, apenas um. 2 símbolos do que Deus está para fazer. Pode dizer. Haverá 7 anos de grande abundância em todo o Egito. Esse é o significado das 7 vacas gordas e das 7 espigas cheias. E o que são as 7 vacas magras? E as 7 espigas murchas? Em seguida, virão 7 anos de uma fome gravíssima que consumirá toda a terra. 7 anos de fome. 7 anos. Estamos perdidos. Tudo é possível para Deus. Divida este reino em seções e indique um administrador para cada uma delas.
O trigo deverá ser sabiamente estocado. Deverá construir mais celeiros. Durante os 7 anos de abundância, a 5ª parte das colheitas deverá ser estocada. Há muita coisa a fazer. Não sei se sozinho eu conseguirei. O povo espera muito do Senhor. Procure um homem honesto e sábio e ponha-o à frente desta imensa tarefa. Sim, José. Sim. Deve existir alguém que... Não há ninguém tão honesto e sábio quanto você. Daria a um hebreu uma posição tão alta? Sou o faraó. Eu posso fazer o que quiser. É uma honra, faraó. Mas o meu pai, a minha família, eu esperei tanto. E ajude meu povo nesse tempo de fome. Desculpe, mas preciso insistir. E eu lhes pergunto, meu povo, onde mais encontraríamos um homem como este? Um homem que possui o Espírito de Deus. José de Canaã, que já foi escravo e servo deste reino. Eu o nomeio agora governador de toda a terra do Egito. Como faraó, apenas eu estarei acima de você.